Jeremias do canal Topógrafo Prático. Hoje nesse vídeo vamos falar sobre azimute. O que é um azimute? Um azimute é o ângulo que surge na direção do norte até um alinhamento entre dois pontos. Para exemplificar o azimute, eu tracei aqui uma poligonal, ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Pronto. E com o auxílio de um aplicativo, de uma bússola eletrônica, um aplicativo, eu vou medir os azimutes desses pontos, entendeu? É uma forma prática que você pode fazer em casa para poder auxiliar, exercitar e você poder assimilar melhor, entender melhor o que é um azimute, ok? Vamos agora medir os ângulos. Pronto. O azimute é um ângulo que surge na direção norte, no sentido horário, do norte ao alinhamento entre dois pontos. Então nós temos aqui, vamos zerar no norte, zeramos no norte, ok? Zerou no norte. Agora nós vamos rodar o celular no sentido horário, no sentido do alinhamento do ponto 1 para o ponto 2. Vamos girar o celular, girando o celular até chegar no alinhamento do ponto 1 para o ponto 2. Ok? Então nós temos aqui 156 graus. Esse é o azimute do ponto 1 para o ponto 2. Agora vamos medir no ponto 2. Aqui é o ponto 2. Vamos zerar no norte, certo? Zerando aqui a bússola no norte. Zerado. Então vamos girar no sentido horário o azimute, O ângulo do azimute é medido no sentido horário. Então vamos girar. Pronto. Temos aqui 237 graus. 237 graus é o azimute do ponto 2 para o ponto 3. Vamos medir agora o azimute aqui no ponto 3. Aqui do mesmo jeito, vamos zerar aqui, zerar no norte. Bom, zeramos aqui no norte, vamos girar o celular no sentido horário, no sentido do alinhamento do ponto 3 para o ponto 4. Pronto. Temos aqui 315 graus. 315 graus. Agora vamos medir o azimute do ponto 4 ao ponto 1 para fecharmos a poligonal. Vamos zerar no norte. Zerado no norte. Vamos girar no sentido horário, no sentido do alinhamento do ponto 4 para o ponto 1. Aí, 57 graus. Ok, pronto. Agora já pegamos
os ângulos dos azimutes. Vamos colocar esses ângulos numa planilha, junto com as distâncias dos pontos, né? E vamos calcular os ângulos internos, vamos calcular os ângulos azimutes, certo? E calcular também as coordenadas, ok? Nos vemos no vídeo da planilha. Muito obrigado. Bem, antes de continuarmos com o vídeo, eu queria deixar bem claro aqui que a precisão das medidas lá foram feitas com o celular, né, através de um aplicativo, de uma bússola eletrônica, e que é de baixa precisão, entendeu? Então, o intuito desse vídeo é facilitar a sua compreensão sobre o que é um azimuth, entendeu? E mostrar para você que você também pode fazer em casa, numa garagem, numa área livre, você pode desenhar uma poligonal e também fazer essas medidas, e com isso você pode exercitar e facilitar a sua compreensão, entendeu? Então, o intuito do vídeo é fazer com que você, auxiliar você na compreensão do que é um azimuth. Então, aqui você vê aqui os alinhamentos no sentido do norte, né? De onde surgem os azimuths, né? No sentido horário, até o alinhamento entre dois pontos. Então, o azimuth é isso. É um ângulo que nasce no alinhamento no sentido do norte, né? No sentido horário, né? Que vai até o alinhamento entre dois pontos. E o que é o contra-azimuth? O contra-azimuth é um azimuth ao contrário do alinhamento. Se você tem um alinhamento do ponto 1 para o ponto 2, né? No caso aqui é 156, o contra-azimuth é o azimuth do ponto 2 para o ponto 1, que no caso aqui é 336, ok? Pronto. Nós temos aqui o ângulo interno, né? Os ângulos internos, né? Onde é um ângulo formado por dois alinhamentos, né? E um vértice, né? No caso aqui, o vértice aqui é o ponto 1, o alinhamento é do ponto 4 para o ponto 1, e o outro alinhamento é do ponto 1 para o ponto 2, né? Formando assim esse ângulo aqui interno, né? Ok? Pronto. Além dessa figura, né? Nós temos aqui também uma planilha, onde nós temos as fórmulas, né? Por exemplo, aqui tem a fórmula do contra-azimuth. O contra-azimuth é um azimuth o azimuth de A para de A para B, né? O contra-azimuth é o azimuth de A para B, né? Menos 180, né? Se essa subtração der negativa, você soma 360. O ângulo interno, como a gente falou, é formado por dois alinhamentos, né? Dois alinhamentos e um vértice. No caso, o vértice aqui é A. Então, se você tem um azimuth de C para A, né, menos o azimuth de A para B, né? Se essa subtração, se essa operação der menor que zero, ou seja, negativo, então você soma mais 180. Se for maior que 180, você diminui 180. Então, aqui também nós temos aqui a forma para calcular a coordenada este. Então, o que é? Como a gente calcula a coordenada este? Então, você pega a coordenada este da estação, de onde você está, né, mais o seno do azimuth do alinhamento de A para B, né, vezes a distância de A para B. Aí você encontra a coordenada este, no caso do ponto B, né? Você tem o azimuth de A para B, a distância de A para B, e quer tem a coordenada de A e quer achar, né, ou calcular a coordenada de B. Então, essa é a forma. E aqui também, muito semelhante, temos aqui a coordenada norte, né, que difere só que em vez de seno é cosseno. Então, você pega a coordenada este da estação, ou seja, do ponto onde você está, mais o cosseno do azimuth de A para B, vezes a distância de A para B, você calcula a coordenada norte.
Aqui nós temos outro quadro, os dados da poligonal, distância, ângulos internos, azimuth e coordenadas. Nós temos aqui os pontos, né? Temos os azimuths, temos a distância e temos aqui os cálculos, a execução dos cálculos. Vamos começar aqui pelo cálculo do contra-azimuth. O contra-azimuth você pega o azimuth. O contra-azimuth o azimuth ao contrário do alinhamento. Ok? Ok. Então, vamos lá. Se você tem aqui o azimuth, né? Se você tem um azimuth de A para de 1 para 2, você tem o azimuth de 1 para 2, né? E você quer o azimuth o contra-azimuth desse alinhamento, então o contra-azimuth é o azimuth de 2 para 1, né? No sentido contrário do alinhamento. E como é que você encontra? Você pega o azimuth de 1 para 2, do alinhamento de 1 para 2, né? No caso, que é 156, né? Nós medimos lá na poligonal. Então, 156 menos 180, né? Isso aqui vai dar negativo, porque 150 é menos, ou 156 é menor que 180, então você soma 360. Aí você encontra aqui o azimuth, que dá 336, né? O contra-azimuth de 2 para 3, né? O contra-azimuth de 2 para 3 é o azimuth de 3 para 2. E como é que você encontra? Você pega o azimuth de 2 para 3, que é 237, menos 180, né? Repare que aqui vai dar positivo, porque 237 é maior que 180. Então, o que der, o resultado dessa operação é o contra-azimuth. Vamos aqui, agora, contra-azimuth de 3 para 4. O azimuth de 3 para 4 é 315. Então, 315 menos 180 vai dar positivo, então é o que der, né? Então, 315 menos 180 dá 135. O contra-azimuth de 4 para 1. Então, você pega o azimuth de 4 para 1, que é 57, menos 180, vai dar negativo, você soma 360, você encontra 237. Ângulo interno. Como é calculado o ângulo interno? Você precisa de dois alinhamentos, ou dos azimuths, dos dois alinhamentos, ok? O anterior e o posterior do ponto onde você está estacionado. Então, vamos lá. Se eu quero o azimuth se eu quero o ângulo interno de A, eu preciso. Qual é o alinhamento que fecha em 1? É o alinhamento de 4 para 1. Qual é o azimuth de 4 para 1? 57. Então, aqui, ó, 57, né? Então, 57. E qual é o alinhamento posterior? É o alinhamento posterior de 1, é o alinhamento de 1 para 2, que é aqui o azimuth, aqui, 156. Então, 157 menos 156, né? 157, o alinhamento de 4 para 1, né? De 4 para 1, menos o alinhamento de 1 para 2, que é 156, o azimuth, né? Então, fazendo a subtração aqui dos azimuths, né? Vai dar negativo, você soma 180, que dá 81. O contra-azimuth de 2 para 3, ou o ângulo interno de 2, né, do vértice 2. Então, você pega o azimuth anterior, que é 156, que é o azimuth de 1 para 2, menos o azimuth posterior, que é o azimuth de 2 para 3, que é 237, subtrai, vai dar negativo, você soma 180, você encontra 99. O ângulo interno de 3, do vértice 3, você diminui o azimuth do alinhamento anterior, que é 237, menos o azimuth posterior, que é de 3 para 4. Então, 237 menos 315 vai dar negativo, você soma 180, você encontra 108. Agora, o ângulo interno é de 4, né, do ponto 4. Então, você pega o azimuth anterior, 315, o azimuth anterior o azimuth do alinhamento anterior,
mais o alinhamento posterior, que é de 4 para 1, 315 menos 57, vai dar maior que 180. Então, você diminui 180, que dá 78. Né? A soma do ângulo interno é encontrada através dessa fórmula aqui, que é S é igual, a soma do ângulo interno é igual a N menos 2 vezes 180, onde N é os vértices. Então, são 4 vértices, então 4 menos 2 vezes 180, 360. É o que você encontrou aqui. Agora, vamos aqui nas coordenadas norte. Para calcular a coordenada norte, você pega o cosseno. Temos aqui a coordenada do ponto de partida, que é o ponto 1, e vamos encontrar a coordenada do ponto 2, certo? Do ponto 2. Então, o que é que a gente faz? Pega o cosseno do alinhamento de 1 para 2, né? Cosseno de 156, vezes a distância. Quanto é a distância de 1 para 2? 2,439. Mais a coordenada da estação, que no caso é 1. Você está estacionado em 1 e quer a coordenada do ponto 2, certo? Então, aqui é a coordenada da estação, que é 1.000. Executando essa operação, nós temos aqui 997,772. Ok? Vamos encontrar a coordenada do ponto 3, estando em 2, e você está estacionado em 2, e que é a coordenada do ponto 3, a coordenada do ponto vante. Então, você pega cosseno de 237, que é o azimuth de 2 para 3, vezes a distância de 2 para 3, que é 1,97, mais a coordenada de 2. Qual é a coordenada de 2? 997,772, que nós acabamos de calcular. Executando essa operação, chegamos a 996,699. Agora vamos calcular a coordenada de 4, estando em 3, estacionado em 3, e calculando a coordenada do ponto avante, que é 4, do ponto avante, que é 4. Então, nós pegamos o cosseno do azimuth de 3 para 4, que é 315, vezes a distância, que é 2,460, mais a coordenada do ponto 3, certo? 996,699. Encontramos aqui a coordenada norte do ponto 4. Do mesmo jeito, semelhante, é o cálculo da coordenada este. Só que em vez de cosseno, nós vamos usar o seno. Então, se você está em 1, estacionado em 1, e quer a coordenada do ponto 2, você tem o azimuth e tem a distância, então você pega o seno do azimuth de 1 para 2, que é 156, vezes a distância de 1 para 2, que é 2,439, mais a coordenada da estação, que no caso é 1, coordenada de 1 é 500. Executando essa operação, você chega a 500,992, certo? A coordenada do ponto 2. A coordenada do ponto 3 é seno do azimuth, do alinhamento entre o ponto 1 para o ponto 2, certo? Que é 237, vezes a distância do ponto 2 para o ponto 3, que é 1,97, certo? Mais a coordenada do ponto 2, que no caso nós calculamos aqui 500,992, ok? Agora vamos calcular a coordenada do ponto 4, certo? Então, o seno do ponto 3 para o ponto 4, que é 315, vezes a distância, que é 2,46, mais a coordenada do ponto 3, que é 499,340. Encontramos a coordenada do ponto 4. Bem, espero que tenha ajudado, né? Qualquer pergunta, qualquer sugestão, qualquer crítica, estamos abertos. Peço que se inscrevam no canal, né? Acione o sino das notificações, compartilhem,
me ajude a seguir com esse canal. Ok? Muito obrigado.